Lucas, capítulo 7, versículo 48, está escrito assim: E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até pecados perdoa? Que o Senhor fale conosco pela sua santa e gloriosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que recebamos o melhor de Deus nessa noite. Vamos lá, gente. Aqui está um texto onde, se você bem se lembra, se você pegar o texto todo, uma pecadora ou ex-pecadora quebra um vaso de alabastro com um nardo preciosíssimo e unge o Senhor Jesus Cristo, e ela chora, e ela, ao mesmo tempo que ela chora aos pés de Cristo, ela enxuga os pés de Cristo com os seus cabelos. E aí há uma grande dissensão, principalmente entre os religiosos, que ficaram perguntando entre si: mas será que ele não sabe que esta mulher é uma prostituta? Será que ele não sabe que essa mulher é uma pecadora? Quando Cristo, então, conta uma parábola e fala de um homem que perdoou várias pessoas e que perdoou várias dívidas grandes, né? Dívidas quase impagáveis. E Jesus faz uma comparação. E aí ele se volta para esta mulher e ele fala claramente: perdoados te são os teus pecados, a tua fé te salvou. A gente lê nesse texto aqui e a gente percebe que as pessoas então perguntam: quem é este que até perdoa pecados? Amados, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo e Ele está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Nestes dias, nestes tempos em que estamos vivendo no século 21, você pode pensar assim: mas o pecado ele se aumentou, o pecado ele se multiplicou. Eu concordo. Sabe por que o pecado se multiplicou? Porque a população mundial aumentou. Mas a proporção dos pecados sempre foi a mesma, em todo o tempo da história, em toda a humanidade. Eu vou te provar isso com o texto, ou com a passagem, com o episódio que Deus decide destruir a terra com água no dilúvio. Porque diz a Bíblia que a iniquidade se multiplicou e que a maldade era terrível, a tal ponto de Deus ter se arrependido de fazer tudo aquilo e ele decide começar tudo do zero. Então, para você ver, por que o pecado aumentou? Por que a iniquidade aumentou? Porque a população mundial aumentou. Simples assim. Mas a proporção continua a mesma. Mas o mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que continua perdoando. O mesmo Deus que ofereceu perdão para esta mulher, para esta pecadora, é o mesmo Deus que nos perdoa e que está pronto a fazer o melhor por nossas vidas. O questionamento aqui foi por que não se vendeu esse nardo e por que essa mulher desperdiçou tudo isso. E Jesus também levanta uma outra situação, e Jesus fala algo muito claro para mim e para você, porque ele deixa bem claro o seguinte: o que é necessário para que muitos pecados sejam perdoados? O que é necessário para que uma pessoa sinta o perdão dos seus pecados? O que é necessário para que nós possamos sentir que o Senhor Jesus nos perdoou, nos livrou e nos lavou de toda a iniquidade? Primeiramente, precisamos, e eu acho que você já fez isso, crer que Ele é Senhor das nossas vidas. Precisamos crer que de todo o nosso coração entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo e Ele nos perdoou, e Ele nos lavou, e Ele nos sarou, e Ele nos curou. O texto, se você reparar bem o texto, eu vou ler o texto aqui, mas você pode pegar aí na tua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo de número 48. Eu vou ler aqui mais um pouquinho, aqui. Vou ler agora o versículo de número 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Como eu falei, né? Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, nardo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama.
E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você pode glorificar Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como esta mulher teve a sinceridade para com Deus, teve o amor que poucos tiveram, quase nenhum, ninguém teve aquele amor todo, ninguém teve aquele sentimento todo. O que Jesus quer deixar bem claro para mim é o seguinte: quanto mais nos sentimos acomodados ou incomodados, acomodados ao pecado e incomodados com o pecado, mais nós temos o sentimento de querer o perdão. Essa mulher sabia que praticava coisas erradas e ela, naquele momento em que ela quebra o perfume e derrama aos pés do Senhor Jesus Cristo, ela diz assim: Senhor, me perdoa. Naquele momento em que ela chora e enxuga os pés de Cristo com seus próprios cabelos, ela fala: Senhor, o que eu posso fazer para tu me perdoar? E aí, queridos, por favor, acreditem, nós somos esta mulher. Eu e você somos esta pecadora. Pastor, essa mulher é uma prostituta. Não, eu não estou falando acerca disso. Eu estou dizendo que eu e você precisamos fazer exatamente como esta mulher fez, todo santo dia. Derramar a nossa vida diante do Senhor, derramar o nosso melhor diante do Senhor. E mesmo assim, entendendo que o melhor que eu e você estamos fazendo não é o suficiente, não é nada em comparação ao que Ele pode fazer por nós. Cristo deixa muito claro para mim e para você que quanto mais pecados, maior será o seu amor para aquele que se arrepender de coração. E aqui Jesus vê arrependimento de coração, porque Ele fala claramente: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Cristo aqui, Ele executa exatamente a obra que Ele vem fazer na terra, a obra da salvação, a obra de anunciar o reino de Deus e a obra da salvação, e a obra do perdão. Porque Ele primeiro fala: a tua fé te salvou. E então, claramente para esta mulher chega a salvação. Claramente para esta mulher chega o perdão dos seus pecados. E a partir daquele momento, não tem a menor dúvida, aquela mulher abandona a prostituição. E aquela mulher passa a ser uma das seguidoras, uma das que também trabalham para o Senhor Jesus. Você sabia disso? Que a partir daquele momento, aquela mulher passou a seguir e a servir ao Senhor Jesus Cristo? Então, fique sabendo disso. Porque ela é uma das tantas que, com o seu trabalho, agora digno e honesto, porque ela procura um outro trabalho, porque agora ela não vai mais se prostituir, agora ela muda de vida. E esse talvez seja o maior desafio das pessoas, porque as pessoas vão com muita disposição para se entregar a Cristo. As pessoas querem até se entregar para Jesus Cristo, mas a mudança de vida precisa acontecer. Quantas pessoas não se achegam até Jesus, choram e... gente, a gente está cansado de ver isso nos cultos, as pessoas que choram e que falam: hoje eu quero Jesus, mas não conseguem abandonar o seu pecado, não conseguem abandonar a vida que tinham. E aí a gente se pergunta: será que essas pessoas se entregaram para Jesus de coração? Será que essas pessoas realmente confessaram que Jesus Cristo é o seu Senhor, a tal ponto de abandonarem aquilo que faziam? Porque esta mulher, ela não somente abandona, porque quando ela quebra aquele vaso com aquele perfume caríssimo, com aquele nardo caríssimo, ela deixa bem claro que até o produto que ela usava para sua prostituição ela não quer mais. Mas ela faz questão de dizer: Senhor Jesus, é isso aqui, é a única coisa que eu tenho de valor e eu estou entregando a Ti. Eu quebro e eu entrego a Ti. Isso aqui significa que eu estou quebrando o vínculo com o meu passado. Ah, queridos, quantos de nós não precisariam fazer isso, não precisam fazer isso? Quebrar o vínculo com o passado, quebrar todas as amarras com o passado. E eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor Jesus quebra isso em nome de Jesus, aleluia. Ele quebra, Ele está pronto a quebrar todos os vínculos com o nosso passado, para nos dar forças, para nós seguirmos em frente e não praticarmos mais aquilo que praticávamos. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende, você pode dar um glória a Deus bem forte aí, ou seja, declare glória a Deus. Agora, vamos à outra parte da história, porque em vez dessas pessoas entenderem, olha, veja como o ser humano é, né? Eles preferiram condenar a atitude dessa ex-prostituta,
condenar a atitude dela a quebrar o vaso, derramar todo aquele perfume e a casa se encheu do perfume. Imagine a fragrância que não ficou naquela casa. E Jesus falou mais, Jesus falou que ela preparou o seu corpo para o velório. Jesus diz que esta mulher perfuma o corpo dele para o seu velório, porque era um costume entre os judeus prepararem um corpo, porque os velórios duravam muito tempo, até porque o de Jesus não teve nem velório, né? Foi direto, foi sepultamento. Mas Jesus falou, essa mulher está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. E era costume não somente perfumar, mas deixar o corpo perfumado, porque os velórios, repito, eram grandes e para o corpo não cheirar mal. E Jesus então ele diz, essa mulher praticamente ela fez tudo aquilo que vocês jamais pensaram fazer. Ou seja, a quantidade imensa de pecados que ela tinha não foi compensada por um perfume caro que foi quebrado, não. A quantidade imensa de pecados que ela tinha foi literalmente coberta e liquidada, porque o coração desta mulher se derramou diante do Senhor. Tudo o que nós fizermos para o Senhor Jesus Cristo de coração aberto e derramarmos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós sentiremos o perdão. Ninguém sentirá o perdão a não ser você. Ninguém sentirá a renovação a não ser você. Só nós sentiremos. E esta mulher sentiu o perdão. E esta mulher sentiu a renovação. E esta mulher sentiu que estava sendo livre dos seus pecados. Portanto, ela agora não mais praticava aquilo. Nós precisamos nos sentir livres daquilo que nos prendia às coisas passadas. Se você entende, eu tenho certeza que Deus está falando contigo, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem certeza que o Senhor está falando, por favor, não se esqueça. Grandes coisas acontecerão na tua vida. Grandes coisas acontecerão porque o Senhor está pronto a te ouvir, a te perdoar e te dar muitas vitórias. Alguém pode glorificar Deus por isso? Alguém pode falar, Senhor, eu te adoro porque tu me perdoaste, porque tu me saraste, porque tu aceitaste a minha vida como oferta viva. Aqui essa mulher está entregando a vida dela como oferta viva, gente. Ao contrário do que muitas pessoas, por isso que eles condenaram, né? E em vez de essas pessoas enxergarem que essa mulher estava se convertendo, que essa mulher estava abandonando a vida de prostituição, eles preferiram acusá-la de ter quebrado um jarro. E Jesus falou, olha, eu cheguei aqui, ninguém me beijou. Eu cheguei aqui, ninguém lavou meus pés. Eu cheguei aqui, ninguém fez nada. Mas essa mulher está fazendo tudo por mim. Ela está até preparando meu corpo para minha sepultura. Então ele fala, mulher, teus pecados são perdoados, tua fé te salvou. O que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo? E agora eu quero ir mais longe. Porque Jesus está falando, ela fez pelo meu corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Ou seja, nós temos que fazer então pelo corpo de Cristo. Ou seja, você fará por você mesmo. Interessante, né? E como você fará por você mesmo? Cuidando do templo do Espírito Santo. E como cuidar do templo do Espírito Santo? Fugindo da aparência do mal, fugindo dos pecados e levando uma vida a cada dia em santidade, buscando santificação a cada dia. E quem vai fazer isso por nós? O próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É o que vai acontecer comigo e contigo. Então você viverá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, algo que só você vai poder sentir, mais ninguém. E eu vou dizer mais, as pessoas vão olhar para você e vão te recriminar, como olharam para aquela mulher e recriminaram ela. Então, queridos, não queira fazer as coisas para que os outros vejam. Essa mulher, ela só fez e ela continuou fazendo com um único intuito. Ela queria que Jesus visse o sacrifício dela. Ela queria que Jesus visse que ela estava se humilhando. Ela queria que Jesus sentisse o que ela estava sentindo. E Jesus sentiu, obviamente. E Jesus viu que o coração dela estava totalmente pronto, completamente derramado diante dele. Ela não estava fazendo isso para ninguém ver. Ela não estava se importando com ninguém que estava ao lado dela. Ela queria sim chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Ela queria fazer isso. Chamar a atenção e entender que, certamente, só o Senhor Jesus seria capaz de perdoar todos os seus pecados. Por isso que ela fez isso com ele. Ela não fez isso com mais ninguém. Ela não fez isso com nenhuma outra autoridade eclesiástica da época. Ela se achega ao Senhor Jesus e, através de um ato simples, mas muito especial, ela diz, eu quero perdão, eu me arrependo, eu preciso te servir,
É isso que nós temos que fazer a cada dia. Senhor, eu quero o teu perdão e eu me arrependo. Eu preciso te servir. E para te servir, Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Nem que eu tenha que quebrar o vaso de alabastro, nem que eu tenha que derramar o perfume mais precioso, para que tu vejas que eu quero te servir de todo o meu coração. Você quer servir a Deus de todo o teu coração? Coloca nos comentários aí. Você quer servir a Deus com toda a tua alma? Coloca nos comentários. Você se entrega a Jesus a cada dia, de todo o seu coração, de toda a sua alma? Coloca nos comentários. Entenda, é isso que Jesus quer. Não importa o que as pessoas vão falar. Se importe com o que Cristo vai achar de você. E se Ele sabe que você está fazendo de coração, continue fazendo. Adore ao Senhor Jesus e viva o melhor de Deus. Amém, queridos? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.